Bem-vindos ao canal Filmes em Resumo. No vídeo de hoje, vou mostrar para vocês um filme de terror e suspense de 2019, chamado Darling. Spoilers à frente. Uma garota suja e selvagem chamada Darling caminha até um hospital, mas de repente é atropelada por uma ambulância que se aproxima. A equipe médica a atende rapidamente e leva Darling com uma maca, mas ela acaba acordando e fugindo depois de morder a mão do médico. Darling então rasteja direto para a seção do berçário, onde ela tenta tocar um dos bebês. Um dos enfermeiros, chamado Tony, corre atrás de Darling e se aproxima dela com cautela, antes de agarrar ela e a levar para longe do berçário. Ela luta para se livrar dele e se agacha no chão, rosnando para ele. Ele se ajoelha, tentando se igualar a ela para ganhar sua confiança, fazendo ela se sentir segura. Então o médico vem por trás de Darling e lhe aplica um sedativo. O enfermeiro Tony não gostou da forma como o médico colocou Darling para dormir e diz que ela é apenas uma adolescente. Mas em sua defesa, o médico diz que Darling pode ser muito perigosa. Enquanto ela está desmaiada, Tony limpa Darling e corta suas unhas. Em breve, ela será enviada a uma escola católica para meninas órfãs, onde ela será cuidada até que possa encontrar uma família. Ainda assim, Tony não gosta muito da ideia, mencionando como a escola negou que ele fosse um pai adotivo, presumivelmente por ele ser gay. Enquanto isso, do lado de fora, outra senhora selvagem caminha por ali e encontra um sem-teto adormecido. Ela corta sua garganta, tira um pedaço de seu estômago e guarda sua carne. Depois, ela vai ficar com Darling, tentando entregar a ela um pedaço de carne humano, do lado de fora da janela. Mas Darling apenas fecha a cortina, ignorando a senhora. Nesse momento, o bispo vem dar uma olhada em Darling, e o médico preenche os registros médicos de Darling, dizendo que ela tem uma condição em que parece que quer falar, mas simplesmente não consegue. O bispo fica espantado com Darling e pensa que ela é uma garotinha inocente, porque ela é completamente selvagem e não tem ou conhece nenhum pecado. Mais tarde, o bispo reza, grato pelo aparecimento de Darling, porque converter uma garota selvagem como ela em uma boa cristã será o milagre salvador de sua escola, fazendo com que seu financiamento não seja cortado. Ele então diz que cabe à irmã Jennifer ajudar a garota, já que ela também estudou nessa escola quando era mais jovem. No dia seguinte, Tony leva Darling para a escola católica, deixando ela aos cuidados da irmã Jennifer. Embora ela acabe rosnando para ela no início, apreensiva com seu toque, um leve incentivo de Tony é tudo que ela precisa para seguir. Na escola católica, o bispo analisa possíveis métodos para iniciar a educação de Darling, começando com a terapia da fala. Mas seu grande plano é documentar a mudança para chamar a atenção da imprensa, salvando assim a sua situação financeira. Eles então a levam para os estábulos, trancando ela dentro de uma gaiola, para que possam gravar um vídeo dela agindo como uma menina selvagem. A princípio, o bispo diz que ela se parece muito com uma garota normal, então ele ordena que a irmã Jennifer esfregue um pouco de terra nela, para que ela pareça mais animalesca. Por causa disso, Darling começa a atacar a irmã Jennifer, e é esse o tipo de conteúdo que o bispo está procurando. Então, ele começa a gravar um vídeo de Darling, e depois de conseguir o que quer, ele entra em sua jaula e a acalma. Depois ele envolve ela com um cobertor, o que Darling parece apreciar, então ela relaxa e se apoia nele. Momentos depois, a irmã Jennifer leva Darling ao banheiro e a deixa se limpar. Embora o bispo tente a convencer de que isso é a coisa certa a fazer, ela se sente culpada pelo que está fazendo com Darling. Enquanto isso, Darling se lembra de ter beijado um garoto na floresta enquanto toma banho. No dia seguinte, eles apresentam Darling à classe, mostrando também as regras da escola. Eles tentam familiarizar Darling com a Bíblia, enquanto a citam na aula. Mas uma das meninas, chamada Billy, está tirando sarro de Darling por ela não saber ler. A irmã Jennifer então dá uma bronca nela, mas quando a menina não para, ela é levada ao bispo para ser punida. Ela implora para a irmã Jennifer não a levar até ele, mas a jovem freira
ignora, e mais uma vez, se sente mal por fazer tal coisa com as garotas. De volta à aula, eles tentam fazer Darlin ler um verso. Uma das freiras tenta forçar Darlin a repetir o verso depois dela, o que começa a fazer Darlin se sentir agitada. A irmã Jennifer tenta ajudar a Darlin, mas a outra freira não lhe dá ouvidos e continua forçando Darlin, dizendo que nenhuma garota está isenta de ler a Bíblia. Quando a paciência de Darlin se esgota, ela abre a janela e joga sua Bíblia para fora, pulando para fora e correndo para as árvores enquanto tira sua saia. Imediatamente, o bispo e as freiras começam a procurar por ela. Enquanto isso, a mulher selvagem morde o pescoço de um policial e rouba sua arma, antes de entrar sorrateiramente no hospital para procurar Darlin. Ela também mata impiedosamente um médico e esfaqueia um palhaço até ver Tony. Então ela pega seu chaveiro e mostra a pulseira de Darlin, fazendo Tony perceber que ela está procurando por ela. Então ele se oferece para levar a mulher selvagem para a escola católica, mas a mulher não está acostumada a andar de carro e fica maluca. A mulher enfia a cabeça para fora do veículo e respira ar puro. Mas quando a polícia tenta os abordar, a mulher agarra o volante e bate o carro. Felizmente, Tony está bem, mas a mulher consegue escapar do veículo e se esconde em um terreno abandonado nas proximidades, onde se depara com uma mulher sem teto chamada Mona. A mulher selvagem quase mata a Mona, mas para quando ela a chama de Darlin, palavra que a senhora sem teto usou apenas como um termo carinhoso. No entanto, a mulher selvagem entende mal e pensa que Mona sabe onde Darlin está, e a desavisada Mona a leva para um lugar com outras mulheres sem teto. Enquanto a busca por Darlin continua, Billy aproveita a chance de se infiltrar na floresta para fumar um pouco de erva e ouvir música, até que Darlin aparece. Billy compartilha sua música com Darlin, e as duas começam a conversar. Então Billy convence Darlin a voltar para a escola com ela, pegando a sua mão, mas mencionando que elas não podem continuar de mãos dadas porque a escola não gosta quando elas se tocam. Quando Darlin volta, a irmã Jennifer pratica a terapia de fala com ela, fazendo ela soprar em um canudo, encantada com o fato da menina estar seguindo suas instruções. Então, ela pede desculpas a Darlin por causa do incidente na aula e tenta compensar isso com o biscoito. Com pequenas melhorias aqui e ali, elas começam a familiarizar Darlin com a vida na escola, deixando ela conviver com as outras garotas e tentando consertar a sua postura. Eventualmente, Darlin começa a falar novamente e ler a Bíblia pouco a pouco, mas ela ainda tem muito a aprender. Na manhã seguinte, Darlin vomita depois de lembrar do garoto que ela havia beijado. Então ela fala com a irmã Jennifer e pergunta por que ela foi punida, mas a freira não consegue responder a sua pergunta. Mais tarde naquele dia, enquanto o bispo diz a Darlin como ela é especial, Darlin pergunta como Deus vai tirar o diabo de dentro dela. Naturalmente, isso preocupa o bispo, mas como ele não sabe exatamente do que ela está falando, ele apenas diz a ela para se confessar, para que Deus tire o diabo dela. Num outro dia, Tony visita Darlin para ver como ela está e dizer a ela que a mulher selvagem veio a procurar. Então ela conta a Tony sobre sua família, dizendo a ele que ela tinha uma irmã que morreu depois do parto. Tony pergunta a Darlin onde está a mulher selvagem, mas ela diz que não sabe e completa dizendo que a mulher quer o diabo que tem dentro dela. Mais uma vez, sem saber do que ela está falando, Tony garante que ela não tem o diabo dentro dela. Durante a noite, o bispo chama Darlin para o seu escritório, dizendo que ela fará um teste importante para afastar o diabo. Mas sem o conhecimento de Darlin, o bispo está apenas tentando tirar vantagem dela e faz a garota se despir. No entanto, ele vê uma barriga de gravidez em Darlin e aquilo que ela está chamando de diabo. O bispo mostra um misto de descaso e decepção com o corpo de Darlin, depois de perceber que ela não é tão inocente quanto ele pensava. Então, quando as outras garotas descobrem sobre a sua gravidez, Darlin expressa como ela está com medo de morrer se Deus não a salvar. No dia seguinte, o bispo batiza Darlin e manda a irmã Jennifer filmar tudo. Então a irmã Jennifer percebe que Darlin está carregando uma criança e vai ao escritório do bispo, pensando que foi ele que engravidou a menina. No entanto, o bispo insiste que nunca tocou em Darlin, dizendo que uma das freiras confirmou que ela já estava grávida há 8 meses. Ainda assim, a irmã Jennifer
Jennifer o confronta sobre os pecados que ele cometeu, porque sabe que ele toca as outras garotas, inclusive já tocou nela quando ela era mais jovem. Não suportando mais aquela situação, a irmã Jennifer ameaça expor o bispo, mas o homem usa sua posição e avisa que ela será excomungada se falar uma palavra sequer sobre ele. Enquanto isso, a mulher selvagem segue um casal em uma maternidade e rouba uma bolsa de bebê. No confessionário, o bispo faz Darlene confessar sobre como ela engravidou, então ela diz que conheceu um cara que sofreu um acidente enquanto escalava, e que ela o salvou. Então eles dormiram juntos, antes que a mulher selvagem o matasse e depois o comesse. Darlene também revela que ela comeu a carne de sua irmã, depois que ela morreu ao dar à luz. E enquanto ela mostra o seu remorso pelo que a mulher selvagem fez, o bispo sente nojo e sai antes que ela possa terminar a história. Depois ele questiona Darlene sobre por que ela decidiu ir até lá. Então ela explica que a mulher selvagem a mandou para o hospital para que ela pudesse dar à luz. Mas Darlene esclarece que ela não quer aquele bebê. Enquanto isso, no parque, a mulher selvagem encontra um jornal com a foto de Darlene contando a história de uma criança selvagem que foi resgatada pela igreja. Ela imediatamente pega o jornal e mostra para a Mona. Então todas se reúnem para lutar e ajudar a mulher a salvar Darlene. De volta à escola católica, as outras meninas ajudam Darlene a se preparar para a sua primeira comunhão diante dos olhos da imprensa e do cardeal. Mas quando as meninas a deixam sozinha, ela começa a beber água sanitária, determinada a remover o bebê indesejado de dentro de si. Durante a primeira comunhão, o bispo mostra um vídeo de Darlene na frente de todos os fiéis da igreja, e depois ela entra lindamente, vestida de branco, e mostra como eles a transformaram. Então, o bispo tenta fazer Darlene comer a hóstia, mas ela não obedece por algum motivo. Nesse momento, a irmã Jennifer se levanta e revela como o bispo abusa das meninas sob seus cuidados, deixando todos chocados com a revelação. Irritado, ele tenta tirar a irmã Jennifer da igreja, mas em vez disso, ela toca uma gravação em seu telefone de uma conversa com o bispo, sobre como ele abusou dela quando ela era mais jovem. O bispo tenta continuar e dá a hóstia para Darlene, mas ela arranca um pedaço de sua mão, assustando as crianças dentro da igreja. Depois disso, Darlene vomita e entra em trabalho de parto. Então, Billy, Tony e a irmã Jennifer vêm ajudar. Em seguida, a mulher selvagem e sua turma chegam à igreja. Enfurecida, a mulher pega um mastro e enfia no peito do bispo, o matando. Enquanto isso, as mulheres sem teto entram em pânico e decidem fugir da igreja imediatamente. Então, ao se livrar do bispo, a mulher selvagem ajuda Darlene a dar à luz ao seu bebê. Momentos depois, Darlene dá à luz com sucesso e implora para que a mulher selvagem leve o seu bebê para longe. Sem que ela precise falar duas vezes, a mulher sai da igreja com o filho de Darlene e o leva para a floresta. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para que você possa assistir a mais vídeos como esse. Obrigado por assistir.